Vamos então entender o que o querido salmista Davi está nos ensinando a partir do versículo 7. E vamos versículo por versículo. Ele simplesmente diz aqui no versículo 7: descansa no Senhor. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: descansa no Senhor. Amém? Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque muitas vezes, quando o mal vence, o bem desanima. Todas as vezes que a gente vê alguma coisa errada dando certo, alguém errado que faz as coisas erradas, e ainda assim eles parecem, entre aspas, que obtiveram êxito, só parece que obtiveram êxito, então isso vem para enfraquecer o nosso coração. Por mais que você diga que não, eu nem ligo se o ímpio prosperar, eu nem ligo que o ímpio prosperou, mas no fundo, você fica pensando: por que, Senhor, comigo não acontece, e com aquele que não te busca, parece que tudo vai bem, parece que tudo dá certo? Essa é uma dúvida que vem, e o diabo sabe disso, então ele faz questão, porque a Bíblia fala lá em Romanos, que assim como Deus tem seus vasos de honra, o inimigo também tem seus vasos. Então o inimigo usa os vasos dele para quê? Para que, através, dando poder para essas pessoas, fazendo-as aparentemente serem vitoriosas, e sempre, óbvio, que o diabo não tem bênção para dar, só quem tem bênção para dar é Deus. Mas o diabo, ele pode dar algumas coisas que lhe forem entregues. Segundo o próprio Jesus falou isso, lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, então o diabo apresentou para ele, teve uma hora que o diabo levou ele a um monte muito alto, mostrou as riquezas do mundo e disse assim: tudo isso eu te darei se você se ajoelhar, porque isso foi me entregue. Então preste atenção no que ele fala: isto me foi entregue, ou seja, Deus mesmo entregou para ele algumas coisas. Deus entregou para ele o domínio sobre o mundo não é de Deus, o mundo é do diabo, por isso que o príncipe do mundo é Satanás. Certa vez Jesus também falando com os discípulos, ele diz assim: agora vão ficar quietos, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Ou seja, quem que é o príncipe do mundo? O príncipe do mundo não é Jesus. O rei dos reis é Jesus, mas não o rei do mundo. Jesus não é o rei do mundo. Satanás é o príncipe do mundo. Então o fato de uma pessoa ter a vida, ter uma vida que parece que aparentemente está indo tudo bem, não significa que essa pessoa tenha a bênção de Deus. Então nós não podemos nos enganar. Eu prefiro ter uma luta na minha vida, eu prefiro ter uma dificuldade com Deus, do que uma aparente facilidade sem Deus. Então nós precisamos ponderar nisso, antes da gente desanimar, antes da gente enfraquecer, antes da gente achar que Deus não está se lembrando de nós, ou que Deus está demorando. Por quê? Olha só, porque versículo de número 8: deixa a ira e abandone o furor, não fique impaciente, porque se você ficar impaciente vai acabar mal. Então olha para quem está do seu lado e fala: então paciência, não fique impaciente, porque se você ficar impaciente vai acabar mal. Então olha só, o Senhor fala que nós precisamos, primeiro, descansar, fala descansar. Segundo, esperar. Não ficar olhando para o que o ímpio faz, não desanimar porque o ímpio prospera, não olhar para isso. E lá no versículo de número 8 ele fala, então, e não fique irado, abandona o furor. Não fique irado, abandona o furor. E também não fique impaciente. Não fique impaciente, porque se você ficar impaciente, vai acabar mal. Porque se você ficar impaciente, você começa a ter atitudes que normalmente você não teria. Você tem atitudes que normalmente você não teria. E aí o que acontece? Você, às vezes, coloca tudo a perder. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher solteira. Uma menina solteira. Ou uma mulher solteira, se separou, está na igreja. Aí, ela está esperando no Senhor. Está descansando, esperando. Ela está descansando, está esperando. Ela está olhando, não está olhando para a ímpia. Existe o ímpio e a ímpia, né? A ímpia é a mulher do ímpio. Não está olhando para a ímpia, nem para o ímpio. Mesmo que ele prospere, ela não está desanimando, ela está olhando para o Senhor, está descansando, está esperando no Senhor. Se ela ficar impaciente, o que vai acontecer?
qualquer oferta que vier, ela vai abraçar. Então aí muitas vezes Satanás sabe que ela está carente, o tempo vai passando, e Satanás quer nos vencer pelo cansaço. Então assim, o tempo, quanto tempo você está esperando no Senhor? Quanto tempo você está descansando no Senhor? Você vai esperar mais. E aí o nosso coração começa a ficar o quê? Impaciente. É nessa hora que Satanás vai vir como oferta. Satanás vai colocar uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem valores cristãos, uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem. Essa pessoa vai parecer a melhor pessoa do mundo, vai parecer um príncipe encantado. No caso das mulheres, se for homem, vai parecer uma princesa de Beverly Hills. Vai ser uma coisa assim que você vai falar, é descomunal. Só falta Jesus nessa pessoa. Ainda vai pedir para o pastor orar. Pastor, ora por essa foto aqui dessa pessoa, vê o que você acha. Essa pessoa é da igreja? Não, é do mundo. Mas será que Deus não pode converter ela? Quantas mulheres, quantos homens eu já vi vir com essa ideia. E aí a gente sempre fala a mesma coisa. Como uma vez eu vi uma pessoa que foi pedir para o pastor orar na época. Acho que não era nem pastor ainda. A pessoa falou, pastor, quero casar com essa pessoa aqui, ó. E o pastor falou a mesma coisa. Essa pessoa é da igreja? Ele falou, não. Então, você que ainda quer casar com ela? Eu quero, porque eu creio que eu vou conseguir levar ela para a igreja. Aí o pastor falou, então boa sorte, porque você está entrando nesse exato momento, você está entrando na maior guerra da sua vida. Agora, essa guerra pode terminar daqui uma semana, essa guerra pode terminar daqui um mês, essa guerra pode terminar daqui 6 meses, e essa guerra pode durar a vida inteira. Você quer pagar o preço? Sabe o que ela falou? Eu quero, eu vou casar com ela. A menina estava apaixonada. Aí sabe o que aconteceu? Passaram-se 2 anos. E ela orando por ele, jejuando por ele. E ele era de boa, pelo que ela me falava, ele era de boa. Ficava em casa, não enchia o saco dela, tudo mais. Só que chegou uma hora, depois de 2 anos, que o pior aconteceu. Essa pessoa que ela casou, chegou para ela e falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa. Na verdade, eu não quero mais ficar casado. Eu nem sei porque eu casei, na verdade. E aí, ela jejuou mais, orou mais, foi lá falar com o pastor. E aí, pastor, eu estou na guerra. Ele falou, te avisei. Você quis entrar na guerra, então que agora vamos orar para Deus tentar reverter. Mas não teve jeito. Ele teve uma filhinha, quis se separar de verdade e acabou. A vida da pessoa, a vida dessa menina nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela ficou impaciente numa hora em que ela realmente queria, óbvio, casar, ela queria ser feliz, mas não era naquele momento, não era com aquela pessoa. Deus avisou e ela mesmo assim quis teimar. Por quê? Porque talvez não descansou no Senhor, porque não esperou no Senhor, porque ficou impaciente. Então, nós temos que vencer essa impaciência e também a ira. Quantas vezes a gente fica irado porque as coisas não estão dando certo do jeito que a gente previu que dariam, não é verdade? Eu posso dizer isso porque eu sou o rei da ira. Eu sou o rei. Que Deus está falando nessa palavra é comigo. Eu sou o rei da ira. Estava lembrando agora, dando risada com a Fran. Quando a gente mudou para cá, a gente arrumou tudo. Aí lá na cantina, a gente tinha comprado um porta-guardanapo. Daqueles guardanapo que não ajudam em nada. Aqueles que é bem lisinho, sabe? Eu lembrei por causa disso, porque a gente comprou um negócio, aí veio esse guardanapo que é liso, falei, eu gosto de guardanapo que limpa, não guardanapo que mais suja, parece que lambuza mais. Aí eu lembrei que a gente, quando mudou pra cá, comprou um porta-guardanapo. Aí o Edmar, o marido da Márcia, foi arrumar a cantina, foi olhar ali que estava na cantina, e falou assim, pastor, isso aqui veio com defeito, vai lá trocar, né? Aí eu fui lá, no atacadão, trocar o porta-guardanapo. Acho que custava R$9 o porta-guardanapo. Quando chegou lá no atacadão, aí quando você vai comprar, todo mundo te trata assim. Mas você vai lá para trocar alguma coisa, pronto, ninguém te atende, é uma indiferença, ninguém pode resolver, entendeu? Aí eles começam a pedir um monte de coisa, além da nota, pede recibo, pede não sei o quê. Eu sei que no final, depois de eu ter falado com umas 5 ou 6 pessoas, você já sabe que eu sou paciente. Eu falado com umas 5 ou 6 pessoas. Aí na sexta eu fiquei muito irado. Aí eu peguei o porta-guardanapo. Aí o segurança veio e falou assim,
dá para o senhor se retirar? A gente não vai trocar. O segurança veio. Dá para você se retirar? Nós não vamos trocar. E não fazia 30 dias ainda. Estava no meu direito. E eu já tinha falado com o gerente, já tinha falado com a supervisora. E aí eles mandaram o segurança vir falar, entendeu? Aí eu olhei pro segurança e a Fran do meu lado. Eu olhei pro segurança, no olho dele. Aí ele falou, dá pro senhor se retirar? Aí eu falei, tá bom, vou me retirar. Peguei o porta-guardanapo e arrebentei no chão. Pá! O mercado lotado, todo mundo olhou. Eu falei, é essa porcaria desse atacadão. Se eu fosse vocês, eu nem comprava mais nada e ia embora. Porque se alguma coisa vocês precisarem trocar, vocês não vão conseguir. Quebrei. Ué, não quis trocar. Aí a Fran falou, não podia, não sabia onde enfiar a cara. Aí eu tava lembrando, dando risada com ela agora, que a gente comprou o lanche, aí veio o guardanapo, o liso. Aí eu falei, olha, ainda bem que não trocou aquele porta-guardanapo. Que guardanapo porcaria, hein? Eu briguei por causa do porta-guardanapo de R$9, né? Mas que estava no meu direito. Mas mesmo assim, olha como Deus fez bem de não ter trocado, porque senão a gente estava colocando esse bendito desse guardanapo aí. E guardanapo que não serve para nada, que não limpa nada. Então você vê que às vezes eu olho e falo assim, eu mesmo olho para mim, mas pastor Éder, mas que papelão que você fez, hein? Precisava de tudo isso, você jogar o porta-guardanapo na cara do segurança. E sabe assim, é cada livramento, né? Porque você sabe que segurança é sempre grandão, né? Sempre os caras fortes, grandes. E é impressionante que às vezes a autoridade de Deus, graças a Deus, é tão grande que os caras ficam só assim, os caras ficam atônitos assim, falam, quem é esse cara? Né? Então, ou seja, deixa a ira, deixa o furor, não seja impaciente. Às vezes você vai brigar com uma coisa que não vale a pena, como eu briguei com uma coisa que não vale a pena, entendeu? Então não siga o meu exemplo, siga a palavra de Deus. O cara está falando, não seja furioso, não seja irado. Eu estou melhorando, agora estou melhorando. A minha última foi com as recepcionistas do hospital que tratou a Fran mal, mas não foi por minha culpa. Foi porque trataram ela mal. Aí eu entrei na briga. Eu não queria, eu estava quieto. Aí foi 5 de uma vez mal educada com ela. 5. Aí eu olhei para 5 e falei, vocês 5 são um bando de preguiçosa, não gostam de trabalhar. Tratando uma grávida, vocês não têm dó de tratar uma grávida desse jeito? E uma senhora que não consegue andar? Aí elas olharam assim e ficaram, e vamos embora. E fui embora. Fui embora de lá. Foi a última, faz o quê? Faz uns 6 meses já, né? Faz uns 6 meses. Isso daí. Glória a Deus, 6 meses invicto. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Então, olha, versículo 10. Mas, aplauda o Senhor, glória a Deus. Amém. Versículo 10. Mas, por que a gente não deve ficar irado? Versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os malfeitores, fica tranquilo. Ah, pastor, eu fui roubado. Não vai atrás, não. Os malfeitores, a Bíblia fala que serão eliminados. Então você não deve ficar, não, deixa que Deus vai cuidar. A pessoa me enganou, a pessoa me traiu, a pessoa foi falsa comigo. Deus vai mostrar para você e não vai ficar impune, porque a melhor justiça que tem é a justiça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Agora essa aqui eu vou tomar posse, ó. Mas os mansos, falei até mais manso, ó. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E olha que conseguiram deixar o homem nervoso. Ele não quebrou o negocinho do papel. Ele pegou o cajado e falou, chega, e pum na rocha. Aí sabe o que aconteceu por causa daquela atitude? Por causa de um porta-papel? Ele não entrou na terra prometida. Não herdou a terra. Os mansos herdarão a terra. Moisés, como assim? Os mansos herdarão a terra. Moisés era o homem mais manso e não herdou a terra prometida. Olha só, se o cara mais manso não vigiou, imagina eu. Se o cara mais manso não vigiou, imagina eu. Estou longe de herdar a terra, irmãos. Agora nós temos que nos analisar e falar e começar a falar, Senhor, então me muda. Entendeu? Eu acho que eu nunca vou ser um pastor manso. Eu nunca me vejo sendo um pastor manso. Nunca vejo.
Tem um tio meu, chama Silas, ele mora lá em São José dos Campos. Você vai lá na casa dele, qualquer dia nós vamos marcar para ir lá. Tem um café da tarde que ele faz, né? Não sei, eu convidando para ir na casa dos outros tomar café, né? Mas é um café gostoso, né? Que ele faz e fica horas conversando. Mas ele é tão coração bom que se for 10 pessoas, come as 10 pessoas, né? Se for 20, aí já tem que levar alguma coisa. Mas pelo menos 10 acho que dá. Mas a gente conversa, eu e a Fran às vezes vai lá. Meu, é impressionante a mansidão, a calma daquele homem. Assim, não é possível. Será que é de verdade isso? Acho que é, mas não é verdade. Ele sempre foi assim. Ele é tão calmo, que um dia, acho que faz uns 3, 4 anos, eu estava meio atribulado. E como não posso falar com vocês, que vocês são ovelhas, imagina se eu falar meus problemas para vocês. Aí vocês vão falar, o pastor, não tem como resolver, né? Porque a gente está com um problema pior que o seu, né? Então, como que a ovelha resolve o problema do pastor? É o pastor que resolve o problema da ovelha. Então, não posso abrir meus problemas para vocês. Pensa que eu não tenho problema? Pensa que eu não passo por situações difíceis? Mas vocês não ficam sabendo. Porque jamais, eu passo o que passar, eu tenho que passar e resolver. E para vocês, eu tenho que estar forte, né? Tenho que estar cheio da unção para poder ajudar vocês. Aí, um dia eu fui lá, atribulado. Aí a gente tomou café. Aí eu falei assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, né? Que ele já é mais velho, né? Aí a gente começou a conversar, né? E eu contando os perrengues, os problemas. Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. É isso aqui que não deu certo. Eu queria que o senhor orasse por mim. E ele não falava uma palavra. Eu falei, nossa, é um exemplo para mim. Olha que mansidão, o pastor Silas, né? Depois que eu terminei de contar toda a história, a esposa dele sai lá da cozinha. Miriam, o nome dela. Sai lá da cozinha, vem assim. E eu sentado aqui, né? Tipo, ele de frente para mim. E ele de olho aberto, e eu falando e não falava nada. Ela cutucou ele e falou, Silas, o menino tá falando. Não liga não, ele dorme de olho aberto mesmo. Depois eu já tinha contado tudo. Eu já estava ali, eu já tinha contado. Eu falei, só a calma dele já passou para mim. Mas ele não ouviu nada, ele estava dormindo. Então, assim, eu não me imagino desse jeito. Eu já sou acelerado, eu já quero resolver as coisas na hora, né? Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, não adianta, né? Mas também manso demais, misericórdia. Mas Moisés, sendo manso demais, perdeu a paciência. Então, meu irmão, não perca a paciência. Fica firme, fica na mansidão. Lá, você está trabalhando, as pessoas querem te tirar do sério. Fica na mansidão, não responde como elas querem, não. Às vezes Satanás quer tirar a nossa paz. Às vezes Satanás quer tirar a nossa paz. Às vezes o Dória quer tirar a nossa paz. Por que, pastor, o Dória quer tirar a nossa paz? Você não sabe como que eu xingo o Dória. Porque toda vez que eu estou dirigindo, eu passo no buraco, eu xingo o Dória. Porque ele quer que pague o IPVA, mas não arruma a cidade. Aí eu xingo, aí a Fran fala, que adianta, você acha que ele está te ouvindo? Eu falo, não importa, estou falando que realmente esse governador não serve para nada. Eu xingo o buraco, xingo o Dória. É porque o pneu do carro estoura, quem vai arrumar? Nós vamos arrumar. E depois quem paga o IPVA? Somos nós. Quem paga o DPVAT? Que agora o Bolsonaro parece que diminuiu. Somos nós. Então, você vê. Aí, esses dias, até xinguei o Dória. Aí a Fran falou, por que adianta você xingar? Aí eu pensei comigo, falei, você também, fica falando, deixa eu xingar. Aí fomos andando, né? Aí eu pensei comigo, falei, mas que coisa, né? É verdade, ela tá certa, né? O que adianta eu xingar, perder a minha paz, porque às vezes o inimigo, ele entra na brecha, numa brechinha pequenininha. Aí ele já sabe que eu vou xingar o buraco, ele põe o que na minha frente? Um buraco. Aí é interessante que quando ela está dirigindo, não aparece um buraco, só quando eu estou dirigindo. Porque o diabo já sabe que ela não vai xingar, então já põe na minha frente o buraco, que sabe que eu vou passar e eu vou xingar. Então eu falei, não, agora eu vou ser esperto, aconteça o que acontecer, eu não vou xingar. Tá difícil, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Versículo 12. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Né? Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Aí o diabo tramando contra mim, vou pôr mais um buraco para ele. Versículo 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O dia do inimigo rir de você está se aproximando de acabar. Porque Deus vai acabar com o sorriso do inimigo a teu respeito. O maior felizardo com a tua derrota é Satanás. Quando a porta fica fechada, não se abre para você, o maior felizardo é Satanás. Mas eu quero declarar que o dia
de Satanás ser frustrado com os planos que ele tem contra a tua vida, já estão chegando em nome de Jesus, já estão no final, porque Deus já preparou a tua vitória, amém? E versículo 14, vamos até o 20, os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Agora lê o versículo 16. Mas, leia comigo, igreja. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Põe isso na sua cabeça. Então fala comigo. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. É melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Ah, pastor, mas pode ter um pouquinho assim, não dá para comprar nada. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É melhor o pouco com justiça, com honestidade, do que o muito com a rachadinha. É melhor o pouco com Deus do que sonegar um imposto. É melhor o pouco com Deus do que aceitar o suborno, como Zaqueu fazia. Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, ele subornava, ele extorquia, ele recebia suborno, ele extorquia muita gente, até que Jesus passou pelo Jericó. E ali, quando Jesus passou, ele viu Jesus, a vida dele mudou, ele falou: eu não quero mais enriquecer ilicitamente. Aí o que ele fez? Chamou Jesus para... Jesus falou: eu vou na tua casa. Ele recebeu Jesus. Quando Jesus entrou na casa dele, aí ele disse assim: a partir de hoje eu não roubo mais ninguém. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E agora, porque o Senhor entrou na minha casa, eu prometo dar metade dos meus bens, do que eu possuo, para os pobres. Aí Jesus falou: nossa, a salvação realmente entrou nessa casa, e um filho de Abraão vai ser salvo. E aí Zaqueu foi salvo. Por quê? Porque ele tomou uma atitude e falou: não, melhor o pouco com Jesus do que o muito e tá com o diabo. Então às vezes tem gente aí que você vê prosperar, tá no erro. Tem gente que você vê enriquecer, está do lado errado. Quer dizer, adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que Jesus também falou? Louco, o que você vai fazer com os bens que você adquiriu? Porque amanhã não vai te servir para nada. Então, ou seja, o Senhor quer nos ensinar a depender dEle. E do pouco Ele vai fazer muito nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Versículo de número 17. Pois os braços do ímpio serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. E essa é a palavra para a sua vida: os braços do ímpio serão quebrados, mas o seu braço Deus vai sustentar em nome de Jesus. Amém? Porque não vai te faltar coisa grande nem coisa pequena. Quando você achar que está perdendo as coisas, Deus vai vir, vai te levantar, vai te fortalecer. Quando você achar que está fraco, Deus vai te fortalecer. Quando você achar agora é o meu fim, Deus vai vir e vai te dar um revigorar. Às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu penso assim: hoje é o último, eu acho que é o último dia que eu vou conseguir permanecer. Sabe, é o único dia, é o último dia que eu vou conseguir ir em frente na minha missão. É o último dia. Mas esse último dia já está durando 16 anos. Esse último dia está durando 16 anos. 16 anos que eu fui ungido. E quantas semanas, tem semana que você está lá em cima, tem semana que você fala aleluia, glória a Deus, olha quantas bênçãos, né? Bênção eu não posso reclamar porque Deus tem me abençoado, eu posso ver a bênção de Deus na minha vida, mas eu falo que a bênção, por isso que fala, a bênção externa é muito pouco. O que realmente vai trazer transformação na nossa vida é a bênção interna. Quando Deus vem tratar aqui dentro, aí depois tudo fica maravilhoso. Quando você está ruim dentro de você, quando você está com um problema na alma, você pode olhar para a coisa mais linda do mundo, você vai pôr um defeito. Você pode olhar, pode estar tudo perfeito, tudo, sabe aquela coisa, aquela vida perfeita, sabe aquela vida de rainha, sabe aquela pessoa, ela tem tudo na mão, ela tem tudo que ela quer, ela tem uma pessoa do lado dela que cuida dela, ela tem um chefe que gosta dela, mais até do que os outros, onde ela vai as pessoas gostam dela, né? É uma pessoa benquista, é uma pessoa que tem amigos, tem muitos amigos, mas aí no fundo, se ela não estiver bem com ela, se ela dentro dela, ela não estiver satisfeita, ela não estiver plena, ela não estiver preenchida, nada
vai fazer sentido para essa pessoa. Por quê? Porque ela precisa de um tratamento dentro dela. E o que mais a gente tem hoje são pessoas assim. São pessoas que não estão bem interiormente. Então o problema dela não é o emprego que não vem. O problema dela não é o namorado que não chegou. O problema dela não é o carro que ela não tem e que ela vê os outros tendo o carro que ela quer ter. O problema dela não é a viagem que ela não fez. O problema dela é dentro. Deus tem que transformar de dentro para fora. Jesus falou, vocês lavam o copo por fora, mas se esquecem de que era necessário lavar o copo por dentro, porque o copo, quando é lavado por dentro, ele reflete fora. Faz sentido para você? A Bíblia, o Senhor Jesus falou, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Ou seja, as coisas, elas são como nós enxergamos. Você pode olhar para um vaso quebrado, olha só, duas óticas. Se você olha para um vaso quebrado e fala assim, nossa, que vaso quebrado, hein? Meu Deus, não tem esperança para esse vaso. Você pode olhar assim, ou você pode olhar, nossa, olha o vaso quebrado, Deus vai restaurar esse vaso. 2 vendedores foram enviados para uma cidade para vender chinelo. Quando chegaram lá na cidade, o primeiro vendedor, quando chegou, desceu do avião, olhou todo mundo descalço. Ligou na hora para o chefe e falou assim, você me mandou na cidade errada, aqui ninguém usa chinelo. Aí o chefe falou, então volta. Quando ele voltou, o chefe foi lá e falou, agora vou mandar o outro, mandou o outro. Quando ele desceu do avião, ele olhou todo mundo descalço, ele ligou na hora para o chefe e falou assim, chefe, manda mais chinelo que não vai dar, de tanto que eu vou vender aqui. As coisas dependem da ótica que nós enxergamos. Então, se você olhar para essa situação que você está passando e falar, não tem jeito, é o que o diabo quer. Mas se você olhar com olhos espirituais e entender que até as situações que você está passando, Deus está permitindo para mostrar que Ele é Deus na sua vida, aí você vai começar a dizer, não, essa situação ela vai ser transformada. Essa situação ela vai ser transformada. Essa luta aqui vai ser para glorificar o nome do Senhor. E quanto mais difícil ela ficar, mais o nome do Senhor vai ser louvado no final. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Vamos fechando a Bíblia. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Versículo de número 19. É isso? Não, 18. O Senhor conhece os dias do íntegro, a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Agora o último, o 20, leia. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Até aqui. Ai daquele que é inimigo do Senhor. Ai daquele que é inimigo da obra de Deus. Tem muita gente que é inimigo da gente sem a gente ter feito nada. Tem gente que não gosta da gente sem a gente ter feito nada. Óbvio que tem gente que não gosta da gente porque a gente fez por onde, mas tem gente que não gosta da gente porque a gente não fez absolutamente nada. É a tal da cobra que estava correndo atrás do vagalume. E aí o vagalume uma hora parou, olhou para a cobra e falou, por que você está correndo atrás de mim se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra falou, porque o teu brilho me incomoda. Então às vezes você tem inimigos, você que a pessoa não gosta de mim. Na verdade, o teu espírito não bate com o espírito dela. Aí como diz o pessoal aí de fora, o teu santo não bate com o dela, entendeu? Aí se alguém pergunta, pastor, mas você crê em santo? Creio, meu santo é Jesus. Então eu falo, meu santo é Jesus. Então a pessoa não gosta de você porque alguma coisa tem nela que não está batendo com o que está em você. Aí você fica com raiva da pessoa. Você não pode ficar com raiva da pessoa, você tem que ficar com raiva do que está agindo através da vida dela. Porque às vezes tem pessoas que são usadas pelo diabo exatamente para nos tirar a paz. Tem pessoas que são usadas pelo diabo para nos tirar do caminho, para nos tirar do foco que Deus tem para as nossas vidas. Mas aí nós temos que perceber, porque a nossa luta, o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. E aí você tem que se levantar espiritualmente. Tem coisa que não é a sua esposa, tem coisa que é a influência que está sobre a vida dela. Sabe como que você vai vencer?
quando você começar a orar por ela, jejuar por ela, essas influências que estão na vida dela vão cair por terra através da sua oração. O seu marido, às vezes o que não é o marido, é o que está agindo nele. É a incredulidade que está agindo nele. São demônios que estão segurando ele para que ele não venha aceitar Jesus como você aceitou. E aí então o inimigo, você puxa para cá, o inimigo puxa para lá. E aí então você tem que permanecer, perseverar. É com muito jejum, é com muita oração. Não pode desistir jamais. É profetizando, é olhando para o vaso quebrado e falando, tem restauração. É perdoando, que aí você vai ver ele ser transformado. Quando ele for transformado, você venceu. Mas se você desistir agora, você está entregando nas mãos do inimigo. Então levanta a sua mão e fala assim, eu não vou entregar nas mãos do inimigo aquilo que Deus me deu. Amém? Mas o meu filho, pastor, tem hora que eu não reconheço ele. Tem hora que, nossa, ele me deixa irritado. Ou ela me deixa irritada. Então você tem que orar, porque não é ele. É a mesma coisa o buraco, não é o buraco, é Satanás que já sabe que eu vou xingar. Então, ou seja, Satanás vai levantar situações para realmente tirar a sua paz. Mas aí você tem que enxergar com olhos espirituais e continuar guerreando, porque o Senhor Jesus te garantiu que a vitória é sua. A vitória já é sua nessa situação que você está enfrentando. Então hoje o Senhor está falando, descansa, entrega na presença de Deus, não fique impaciente, porque aquele que há de vir virá. O Senhor prometeu na sua vida e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém.